isso comigo? Lá em Mateus 14, 22 ao 33. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Eu sempre gosto de colocar um tema nas mensagens, os irmãos já perceberam, né? E o tema dessa mensagem de hoje é confiança. Cutuca o teu irmão do lado, pergunta assim: você tem confiado no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Fala mais forte, você tem confiado no Senhor? Faça uma alta análise agora. Você tem confiado no Senhor? É interessante que essa palavra já estava na minha mente. Só que ontem, né, o irmão Jorge colocou lá no grupo sobre confiança. Ardeu tão forte no meu coração. Aí ia ser só mais uma mensagem. Ele coloca tantas mensagens lá no grupo. Mas eu tocou tanto no meu coração que eu respondi. E vi uma churrada de gente respondendo aquela mensagem. Aí eu falei, e esse é o tema, é confiança. Glória a Deus. O tema é confiança. Amém? Todo mundo abriu comigo? Mateus 14, do 22 ao 33. Bem, vou começar a ler. Diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó homem, pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Essa é uma passagem que tocou muito no meu coração, né? E eu fui pesquisar para ver o que significava confiança no dicionário, né? E aí, o dicionário diz que confiança é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Isso tocou meu coração também. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele é forte. Ele segura nos braços dele. E ele nunca falha. Ele nunca falha. Ele nunca falhou e nunca falhará. E eu digo para os irmãos: se você tem uma promessa de Deus, pode aguardar. Ele não falha. Ele vai cumprir. A passagem começa logo após Jesus ter multiplicado 5 pães e 2 peixes a uma multidão. Ou seja, aqueles discípulos, eles acompanhavam Jesus e viam os milagres de Jesus. Não havia motivo para eles não confiarem em Jesus. Não havia motivo para eles não ter fé em Jesus. A todo momento Jesus fazia um milagre na frente deles. É interessante que no povo de Israel também era a mesma coisa. Deus falava na boca de Moisés e se cumpria. Passava alguns minutos depois, estava o povo murmurando de novo. Aí Deus ia lá, lançava pragas no Egito, libertou o povo, mas chegou em frente ao mar, estava o povo murmurando de novo. É interessante que a gente fala lá da antiga aliança, lá do Antigo Testamento, e a gente acha que não se aplica para o Novo Testamento, mas o povo não mudou. E eu digo mais, o povo de hoje não mudou com o povo de antigamente. A gente julga muitos israelenses lá, fala lá atrás, os judeus lá atrás, eles eram incrédulos na peça. E nós hoje? O culto, por crente de hoje, o culto não funciona se não tem visão e revelação. Se não tiver, porque o irmão não deu lugar, ele é vazio. O culto hoje não funciona se não tiver movimento, porque eu tenho que ver o movimento para dizer que Deus está presente. Não é só no
no vento e na tempestade que ele se faz presente, não. É na brisa leve. É debaixo da sombra. Diz a Bíblia que quando Natanael estava debaixo de uma figueira, ele o viu. É na sombra ele também se faz presente. Ele não precisa multiplicar pães para que você creia nele. Ele multiplicou seus dias e você está aqui essa noite. Qual é a base da sua fé? O que te motiva? Qual é a tua confiança? Será que é ver obras, milagres e maravilhas? Ou crer que a mão dele está te sustentando? Hoje você está aqui. Hoje você está aqui. Lá na Covid, alguns anos atrás, muitos se foram, mas você está aqui. Hoje você está respirando, pode não estar respirando um ar geladinho do ar-condicionado, mas você está aqui. Melhor esse ar quente aqui da igreja abençoado do que aquele ar-condicionado geladinho do hospital. São pequenos detalhes que a gente passa despercebido, Cristo. São coisas que às vezes a gente reclama, meu Deus, aquele ônibus atrasou. Lá na frente foi livramento. Eu vivo perdendo as coisas. Teve uma vez que eu perdi o celular e fiquei andando a casa toda, cheguei atrasado no trabalho. Falei, meu Deus. Mas sabe aquele dia, eu acho até que foi depois de uma ceia, depois da ceia tu fica até motivado, né? Falei, meu Deus, nada vai tirar a minha paz. Foi propósito que eu esqueci o celular. Mas são pequenos detalhes, a gente não vê. Mas é a mão de Deus forte que nos sustenta. Então aqueles discípulos, antes mesmo de entrar no barco, eles já tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes. É interessante que esses discípulos, eles sabiam o Jesus que eles serviam, mas não tinha confiança naquele Jesus que eles serviam. Porque quando Jesus multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, antes disso acontecer, o que os discípulos fizeram? Falaram, mestre, dispersa a multidão. Eles já estão aqui tanto tempo, devem estar com fome. Mas eles não tinham confiança que Jesus poderia fazer um banquete para eles aquele dia. Será o que está tirando a tua paz? Você está com fome? Está faltando alguma coisa na tua casa? O mesmo Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes é o mesmo que está trabalhando no seu lar. Nada passa despercebido das olhos dele. Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando, logo após isso, Jesus havia operado milagres e maravilhas. E Jesus foi ao monte orar. É isso mesmo. Se Deus está te usando hoje, continua, persista, ora, clama, Ele vai continuar te usando. Só que enquanto Jesus estava no monte orando, Ele liberou os discípulos para irem à frente. E os discípulos no barco. Começou uma grande tempestade. É interessante que essa parte da grande tempestade me lembra daquela passagem que está lá em Mateus 8, do versículo 23, que fala que Jesus estava dormindo no barco e houve uma grande tempestade no mar. E os discípulos estavam no barco. Mas os discípulos, eles começaram a temer. Irmãos, vamos ficar ligados aqui? Amém? Eu me distraio rápido. E os discípulos começaram a temer, que aquele barco começava a sacudir sem parar, começava a ventar, e Jesus estava dormindo. É uma coisa, uma graça muito grande, você saber que o teu mestre, ele estava dormindo mesmo em meio à tempestade, porque Jesus, ele tinha plena confiança naquilo que ele podia fazer. Por que você não deita e dorme? Você tem um mestre, aquele mesmo que dormiu, ensinou a gente a dormir, é mesmo que está falando, durma. Eu estou cuidando de você. Quem crê que Ele está cuidando de você essa noite? Ele está cuidando de você. E Jesus dormindo, é que eles começaram a ficar nervosos. Eu não entendo esses discípulos. Sério. Porque eles ficam nervosos com a tempestade, com Jesus dentro do barco, e também ficam nervosos com Ele fora do barco. Como é que pode? Eu tendo o dono da minha salvação dentro do barco, para que eu vou temer? E eu digo isso para vocês, Noé não temeu não. Noé, ele fechou a arca e acabou. Ele tinha uma promessa. Você tem uma promessa, Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Para que temer? Ele está no teu barco. E aqueles discípulos temeram e acordaram Jesus. E Jesus fez o mar se cessar, fez o vento parar. E eles se assustaram. Quem é esse que pode fazer isso? Só que nesse caso Jesus não estava no barco. Jesus não estava no barco. E muitas vezes na nossa vida parece que Jesus não está no barco. A gente clama, a gente grita, a gente faz
o que for. Mas Jesus às vezes parece que não está no nosso barco. Por mais que a gente clame o mais alto que puder, suba monte, faça jejum, parece que Ele não está no nosso barco. Por quê? É nesses momentos que a confiança, essa palavra, confiança, você precisa ter confiança. Saiba que Ele pode estar fora do seu barco, mas uma hora Ele vai vir andando sobre as águas e vai entrar no seu barco. Seu barco não vai afundar. Pode parecer que está dando tudo errado, mas Ele está preparando algo para a sua vida. Ele está. E o que abala a sua confiança? É interessante que o salmista vai dizer lá no Salmo 125. Quem não conhece isso? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que abala a sua confiança? É interessante, é pensar no monte, pensar naquele vento que eles estavam pensando, que eles estavam vivendo. Olha só, eles estavam no barco e começou a ventar. Se eles tivessem essa confiança, aquela confiança que não se abala, eles saberiam que o vento não iria derrubar aquele barco. Eles tinham uma promessa. Jesus falou que eles iriam fazer obras maiores que Ele. Eles tinham uma promessa, mas mesmo assim não conseguiam confiar que aquele vento iria cessar, aquela tempestade ia passar. Eu estou falando com gente essa noite que tem promessas. Eu estou falando com gente essa noite que Deus tem milagres para fazer na sua vida, mas você precisa confiar. O que vai te abalar? Se você tem uma promessa maior do que essa luta que você está vivendo. Eu tenho um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando fala de confiança, me lembra logo de Abraão. Abraão, ele não viu aquele Deus que falou com ele. Ele não conhecia aquele Deus que ele falou com ele, mas ele confiou naquele Deus que falou com ele. Hoje a gente vê obras e maravilhas aqui, mas a gente não consegue confiar. Aí precisa toda hora um eis que te digo, para você confiar. Está criando uma geração imatura, que precisa ficar pulando de igreja em igreja para ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes se perde em vento, porque não é a voz de Deus, é aquela palavra boa no teu coração para te agradar. Deus, Ele se faz presente, como eu falei, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer coisa. Ele pode falar com você através de uma criança, mas Ele pode não falar com você. Mas quando você abrir essa palavra aqui, Ele está falando contigo. Pode não ser verbalmente, mas leia o livro, leia a Santa Escritura. Ele se fala com você, Ele fala com você todos os dias e a palavra dele se renova. Logo após eles começaram a temer, Jesus aparece andando sobre as águas. Só que os discípulos acharam que era alguma outra coisa. Acharam que era um espírito andando sobre as águas. E é interessante que Jesus aparece na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é entre 3 a 6 horas da manhã. Ou seja, ainda estava escuro, né? Para crente medroso deveria ser o terror, né? Aparecer 3 e pouca da manhã, no meio de uma tempestade, alguém andando sobre as águas. Mas é interessante que os mesmos discípulos viram Jesus transfigurado no céu, com Moisés e com Elias, e a ter medo de um espírito andando sobre as águas. Mas Pedro, ele teve uma atitude. Logo que Jesus se apresentou, ele quis entrar na água, ele quis andar sobre as águas. E isso me pega um pouco, sabe? Porque eu fico imaginando, Pedro andou sobre as águas. Quando ele caiu, Jesus falou que ele era um homem de pouca fé. Mas ele foi o único dos discípulos que quis andar sobre as águas. Ele foi o único que teve coragem de ir andar sobre as águas. Ele foi o único que se ofereceu. Mas por que Jesus falou que ele era um homem de pouca fé? Por que quando aquele barco estava tremendo, os discípulos ficaram com medo quando Jesus estava dormindo? Jesus também falou que eles eram homens de pequena fé. Por quê? Porque Jesus, ele só vai dar uma resposta, ele só vai corrigir se ele tem um particular com você. Aleluia. Jesus só corrigiu Pedro porque ele tinha compromisso com Pedro. Se Jesus está te corrigindo, ele tem compromisso com você. Ele não vai corrigir aquele que ele não tem compromisso. Aqueles discípulos estavam ali, mas nenhum teve coragem. Pedro pode ter afogado.
tinha compromisso com Jesus. Isso me pega muito. Me pega muito quando você pensa, meu Deus, por que meu deserto nunca acaba? Por que meu barco só fica ventando? É porque Jesus tem compromisso com você, porque você tem compromisso com Ele. Por que os bons sofrem? Olha Jó. Me fala onde o defeito de Jó. A Bíblia não conta o defeito de Jó. Mas por que Jó sofreu? Porque Jó tinha compromisso com Deus. A vitória de Jó foi muito maior do que a luta de Jó. A luta de Jó durou meses. A vitória dele durou anos. Às vezes o teu deserto parece que vai demorar 70 anos, 40 anos. Não. O teu deserto é só um momento. É uma escola, é um aprendizado. Ele vai passar. E quando ele passar, você vai vir. Passou, vai até falar, passou rápido, né, Deus? A minha bênção é muito maior do que esse deserto. Glória a Deus. Jesus falou para aqueles discípulos que estavam dentro do barco: não temos. Olha que coisa forte, pastor. Eu não conversei com o senhor, não. Escrevi isso aqui mais cedo. Ele está falando nessa noite: não temos. Vocês sabiam que uma das coisas que mais aparece na Bíblia é não temos ou não tem mais? Não temos. Ele está cuidando de você. Não temos. Vai passar. Tenha plena confiança. Aquele que não tem é aquele que tem confiança. Aquele que acredita. Vai dar tudo certo. Pedro vai até ele com a sua pouca fé. Ele afunda. Ele afoga. E Jesus pega ele pela mão. Tem uma coisa muito forte nessa passagem que até hoje me pega também. A Bíblia diz que quando Pedro afoga, ele clama ao Senhor. Só que aí eu fui ver a palavra que na minha Bíblia diz submergir. O que é submergir? É você afogar totalmente. Pedro afoga totalmente e clama ao Senhor. Como que alguém que está debaixo d'água consegue clamar? Como? Aí me lembra daquela passagem daquele homem que é levado pelos amigos em cima de uma cama, passa por cima do telhado. Quando desce, Jesus fala: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levante e anda? Só que aqueles fariseus que estavam ali começaram a duvidar daquilo que Jesus está falando, mas em pensamento. E Jesus repreende o pensamento deles. Jesus naquela hora provou: Pedro, você pode estar clamando por dentro, mas eu te puxo aqui fora. Você não entendeu? Você pode estar como Ana, orando e não está saindo nada da sua boca, mas Deus conhece o teu coração. Você não precisa verbalizar. Deus conhece o teu coração. O teu clamor pode ser no silêncio. Eu mesmo uma vez aqui, algumas semanas, eu falei daquele fariseu e do publicano, aquele homem que levantava no altar e clamava em voz alta. E tinha um homem que se humilhava dizendo: eu não sou nada, eu não sou nem digno de estar aqui. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Não adianta você bater no peito, você gritar, dizer que eu sou homem de Deus, mas no particular Deus conhece o teu coração. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe quando você fecha a porta do teu quarto e ora. Ninguém está vendo o teu clamor. Pode estar no silêncio, mas Deus está vendo. A prova pode estar tão grande que você nem tem mais quarto para fechar agora, mas Deus está vendo aqui. Pedro não precisou verbalizar. O clamor de Pedro, no coração de Pedro, chamou a atenção de Jesus. E o que você tem chamado a atenção de Jesus? Como? E Jesus puxa Pedro e o repreende, dizendo que ele era um homem de pouca fé, como eu falei para vocês. Só que é interessante que a Bíblia, ela é contínua. Eu gosto do Novo Testamento, que ele vai sempre seguindo. E diz logo no 15, de uma mulher que era a mulher cananeia, lá no capítulo 15, do 21 ao 31, que ela chega a Jesus e fala: Jesus, a minha filha está endemoniada, faça alguma coisa. E Jesus não fala nada com ela, presbítero. Isso pega. Jesus não fala nada com aquela mulher. E ela continua insistindo, até que os discípulos, que muitas das vezes não tinham visão, infelizmente, chegavam e repreenderam ela, falando: mestre, expulsa ela está te incomodando. Mas ela continuou clamando. E aí ela chega até Jesus e fala. E Jesus fala: me convém eu pegar o pão dos meus filhos e lançar para os cachorrinhos.
Só que ela fala uma palavra que é muito interessante. Ela fala: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. É interessante porque que Jesus fala essa passagem. Jesus veio para os judeus, a Bíblia conta, mas eles não receberam. Quando Jesus fala do pão que era lançado para os filhos, que era entregue para os filhos, ele está falando do povo judeu. Mas ela sabia que ela não era judia. Mas ela dizia que até as migalhas ela comeria. Aleluia. Aí eu te pergunto, essa geração de hoje aceita migalha? Porque a gente está acostumado que a gente não pode ter aquele carrinho velho, né? Aquele carrinho abençoado que te leva até a igreja. Eu sei que quebra esse momento. Mas será que essa geração de hoje aguenta migalha? Você vê um pastor pregando. Não, aquela migalha. Às vezes migalha não é ruim, não. Vindo de Jesus é banquete, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Só que o problema é a gente está mal acostumado. A gente está vivendo um evangelho totalmente errado. Que você não pode aceitar esse teu empreguinho. Que você não pode aceitar esse teu carrinho. Dê graças a Deus por esse empreguinho, porque ele não deixa faltar as coisas na tua casa. Dê graças a Deus pelo teu carrinho, que te leva até a casa do Senhor. Procure buscar mais pela sua salvação. A Bíblia diz que isso aqui é demais coisa. Algo muito maior lá em cima. A gente precisa quebrar esse evangelho que estão distribuindo por aí. Deus não vai deixar nada voltar na sua vida também não. Mas não corra atrás para ver se você vai ter alguma coisa sobrando. A gente está ficando muito mal acostumado, presbítero. Tem que ser chave de casa, chave de apartamento, chave de carro. E cadê a tua salvação? Aqueles 10 leprosos, eles foram curados. Será que aqueles 10 leprosos foram salvos? Porque um voltou para agradecer. Será que aqueles 10 leprosos, entre os 9 que não voltaram para agradecer, será que eles voltaram às mesmas práticas? Tem uma coisa interessante que eu penso de Jesus, que eu lembro. Jesus, ele poderia ter curado muito mais pessoas. A Bíblia conta alguns fatos que Jesus curou. Mas a Bíblia também diz que tinha uma multidão que andava ao redor dele, pedindo cura. Nem sempre aquela multidão toda era atendida. O compromisso de Jesus não era só com cura divina. O compromisso de Jesus era com a salvação de cada um que estava ali. Não adianta. A Bíblia mesmo diz: eu tenho um olho e ir para o inferno, eu tenho um braço e ir para o inferno. Jesus talvez hoje não te curou, porque Ele está esperando a tua maturidade espiritual. Jesus hoje talvez não te deu aquilo que você está pedindo, porque está faltando de você uma maturidade. Não adianta. Aquele que tem compromisso com Jesus é interessante. Parece que a gente é mais difícil, né? Tem até uma música do Tati que diz: por que tem que ser tão difícil para mim? Por quê? Porque Ele tem compromisso com você. Você tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso com você. As coisas difíceis para você, é difícil para você, mas a recompensa é muito maior para você. Ele prefere fazer ser difícil, mas você valorizar. Você está no templo buscando, você ser salvo, do que fazer ser fácil você se perder na primeira esquina. Então aquela mulher cananeia, ela aceitou as migalhas. E Jesus fala assim para ela: mulher, grande é a tua fé. Ô meu irmão, eu estou falando de um Pedro que andava com Jesus, comia com Jesus, andava no mesmo barco de Jesus, subia ao monte com Jesus, e Jesus fala que a fé dele é pequena. Estou falando de um Pedro que é judeu, um Pedro que é filho da promessa, e eu estou falando de um Deus que falou que a fé dele é pequena. Agora eu vou para uma mulher que a Bíblia não fala nem o nome dela, fala que ela é cananeia, uma mulher que a Bíblia não conta a história dela. Ela não era judia, mas Jesus fala: grande é a tua fé. É interessante que Pedro tinha uma vida com Jesus, mas ele não conseguia usufruir daquilo. Ele não conseguia ter aquela fé, aquela maturidade. Aquela mulher nunca tinha visto Jesus, mas provou a fé dela ser grande. Isso me pega muito. Às vezes a gente está fazendo as coisas para Deus no modo automático. Está subindo um monte no modo automático. É como se tivesse um macete para eu pular fases na minha vida.
Eu subo o monte 3 vezes e a bênção vem. Eu jejuo 5 vezes e a bênção vem. Eu oro 3 vezes pela madrugada e a bênção vem. Não é assim, não. Existem provas que vão demorar muito tempo para vir. Não, as coisas a gente não pula etapa, mas existe uma hora que o teu clamor vai ser tão diferente que na mesma hora Jesus vai atender. Voltando para Ana, a Bíblia diz que ela todo ano ia lá, e todo ano era o mesmo clamor, e todo ano a mesma oferta. O marido dela dava uma oferta grande por ela, porque amava ela muito, e todo ano ela ia para casa e receber a bênção dela. Ela ia todo ano, e nada de acontecer. Enquanto isso, a rival dela, Penina, era abençoada, tinha filho toda hora, e ela todo ano ia, e nada da bênção dela vinha. Chegou um dia que ela clamou diferente. Nesse dia Deus viu graça, naquele mesmo instante, e realizou. Como você tem clamado? Será que é no modo automático também? É aquela oração já ensaiada, né? Aquela oração bonita, daquela mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar? E você espera uma grande bênção fazendo as mesmas pequenas coisas? Ou será que você hoje vai chamar a atenção de Jesus? Quem vai chamar a atenção de Jesus essa noite? Glória. Aleluia. Glória a Deus. É interessante, já para encerrar, o outro Pedro. A Bíblia fala do Pedro, ainda no começo da sua caminhada, aquele que viu Jesus, mas não conseguia ter confiança. Aquele que andava com Jesus, mas não conseguia ter confiança. E a Bíblia vai falar de um Pedro maduro, do Pedro lá de Atos. Esse Pedro de Atos sai da frente dele, que até a sombra dele curava. Esse Pedro de Atos é muito diferente. É o Pedro que parou de só andar com Jesus e começou a imitar Jesus. É o Pedro que parou de só ser discípulo e começou a fazer discípulo. E a Bíblia vai contar desse Pedro lá em Atos, meu irmão, perdi aqui. Mas vai falar lá de Atos. Quando o Tiago morre, Pedro é preso. E Herodes prometeu que ia matar Pedro. Estava esperando as festividades da Páscoa passar para matar ele. E Pedro, estando preso, a Bíblia conta que Pedro dorme. É esse mesmo Pedro lá atrás que estava preocupado com as ondas e acordou o mestre que estava dormindo. Ali é diferente. É o mestre que vai acordar ele que não está dormindo. É aquele Pedro que antes ali temia, logo naufragava. É o mesmo Pedro em que Jesus tem uma obra com ele. E a Bíblia conta que o anjo vai lá e acorda Pedro. Só que Pedro faz tudo. Sai e acha que está vivendo um sonho. Atravessa aquelas muralhas, aqueles portais, e está lá do lado de fora e ainda não consegue visualizar como se aquilo fosse real. É, meu irmão, Deus vai fazer uma obra na tua vida extraordinária. Vai parecer um sonho, mas é porque é promessa. Glória a Deus. E ele atravessa aqueles portais ali, e logo está do lado de fora. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia conta lá que o Pedro estava dormindo no barco. Não, que Jesus estava dormindo no barco e Pedro estava preocupado. Mas logo após, Pedro estava dormindo. Mas Jesus se preocupou em livrar ele. Isso me impacta muito. A confiança. E a confiança não é algo que a gente ganha de um dia para o outro. A confiança é uma rotina espiritual. E essa palavra me pega também. Muitas das vezes a gente, sem perceber, perde a nossa confiança em Deus. A gente começa a pensar em coisas, meu Deus, será que vai demorar muito ainda? Será que vai acontecer? Quanto tempo eu já estou esperando por isso? E a gente acaba perdendo a nossa confiança. E a nossa confiança vai abalando com o tempo. Mas eu creio que vai sair homens e mulheres de Deus com a sua confiança lá em cima em Jesus.
Vai sair daqui homens e mulheres de Deus que vai poder bater no peito e vai dizer: a minha confiança em Deus não se abala. Assim como os montes de Sião, a minha confiança em Deus permanece para sempre. Glória a Deus. E para encerrar, eu gostaria de cantar um louvor. Gostaria, vamos ficar de pé, vamos fazer a busca. Vamos adorar o Senhor.